Vamos orar? Estamos indo para o nosso 6º dia, reta final da nossa campanha, penúltimo dia. E eu queria, a nossa meditação hoje vai ser no versículo de 1 Samuel 16:7, que fala: porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E criamos expectativas sobre um amor baseado naquilo que impressiona, né? Através das nossas carências, aquilo que é alimentado. Mas a grande pergunta é: será que você reconheceria aquilo que realmente vem de Deus? E eu queria deixar essa pergunta para você refletir, porque aqui nesse texto ele fala sobre, compara Saul com Davi, e fala sobre Saul, um homem alto, lindo, forte, maravilhoso, tal, e Davi, ele era diferente, ele era ruivo, né? Eu acredito que naquela época uma pessoa ruiva seria totalmente algo exótico, né? Algo diferente, né? E talvez ele seja pequeno. Então, assim, existe um padrão, né? E até mesmo para o reinado, as pessoas tinham uma expectativa de um padrão. Mas a questão é: o que o Senhor tem para nós, né? E quando a gente traz essa comparação, eu tenho uma colega que recebeu uma palavra de que o marido dela seria invejável. E aí a gente começou a conversar com isso. E aí, durante a roda, uma soltou assim: é porque ele vai ser muito bonito. Aí a outra falou bem assim: não, ele vai ser muito rico, porque isso é invejável. E aí a gente ficou conversando sobre isso, porque é algo muito aberto. E aí, em outro momento a gente se encontrou e nós estávamos conversando. Eu falei: amiga, sabe o que eu acho? Que às vezes a gente projeta algo assim, tipo, né, lindo, maravilhoso, mas hoje em dia o que é invejável, né? No nosso tempo atual, às vezes é um cara companheiro, um cara amigo. O invejável para cada um significa alguma coisa. Para uma era uma beleza, né, de um cara assim, né, sei lá, modelo. Ou para outra, tipo, era o cara ser rico de estilo Elon Musk, sei lá. Então, assim, isso é muito relativo, mas vem muito daquilo. A única aparência que importa para o Senhor é o coração. E quando nós projetamos algo, nós precisamos perguntar: Senhor, isso está alinhado com o que o Senhor tem para mim? Senhor, será que eu reconheceria aquilo que o Senhor tem para mim? Porque às vezes ele não vem de cara naquele pacote que você desenhou, mas ali está um diamante bruto que, através da tua sabedoria, né? Por isso que a palavra fala que quem encontra uma esposa encontra um tesouro, né? Por quê? Porque o que é o tesouro? O tesouro nada mais é daquilo que te dá poder, te dá influência, né? E você, mulher, é a responsável por embelezar, por adornar, é responsável pela influência, pelo poder do homem que Deus vai colocar do teu lado. Então, na verdade, aquilo que você procura no outro está em você. A beleza está em você. Então, se você quer um homem lindo, maravilhoso, influente e tal, tudo isso está dentro de você. Você aplicou em você e você vai conseguir agora levar para o outro, né? Porque esse é o teu tesouro. E as pessoas, elas não pensam sobre isso, né? Porque quando você pensa em ouro, você pensa assim: o homem aquele que encontra uma esposa encontra um tesouro, né? Ali a gente só pensa na questão de riqueza, valor material. Mas quando eu fui pesquisar sobre isso, eu falei: cara, por que a Bíblia nos compara a um tesouro, né? Qual que é o poder do tesouro, do ouro, né? E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? E aí daí tem aquela história que Salomão, ele casou com 700 mulheres e 70 concubinas lá, sei lá, né? Casamante lá. E aí e ele fez isso usando a sabedoria. Eu falei assim: cara, tem algo aqui, né? E aí quando você lê a história, você vê que ele tá falando sobre alianças. Ele casa com essas mulheres não em relação de ter relação sexual com elas, mas porque quando ele encontrava elas, ele sabia que ele tinha o poder sobre aquela nação, ele sabia que ele tinha a riqueza daquela nação. Então, quando um homem procura você, ele está buscando a sua riqueza, né? E quando a gente fala sobre isso, eu quero perguntar: onde está a tua riqueza?
né? Às vezes para umas de vocês vai estar realmente no dinheiro, na outras vai estar no ministério, na outra, sabe? Cada uma de nós há um tesouro. E por isso, o que eu tenho gostado dessa campanha, e tem me mexido, gostaram? Não vou editar, vai ser assim mesmo. O que tem me tocado durante essa campanha é que eu, por muitas vezes, recebi no meu WhatsApp, Virgínia, eu não vejo valor em mim. E eu fiquei refletindo sobre isso, tipo, ao ponto da pessoa não reconhecer o próprio valor, então que tesouro ela estará agregando para o marido, né? Nós o queremos, mas você não ama a si, você não enxerga o valor em si. E se você não enxerga em você, como o outro vai enxergar? Né? É complexo, mas é profundo. Porque assim, existe algo em nós que vai potencializar algo no nosso marido. Isso já foi falado em outros vídeos. Mas eu sinto de repetir sobre isso. Porque a partir do momento que somos adquiridas, quero colocar isso entre aspas, né? Existe algo, né? Quando a pessoa nos encontra, ela está buscando algo. E provavelmente o que ela viu em você é o que vai embelezar nela. Algum de vocês vai falar assim: eu gostei da oratória de fulana. Eu gostei da beleza. Fulana é muito bonita. Eu gostei porque fulana é uma pessoa influente. Eu gostei porque ciclana, ela é muito inteligente. Quando a pessoa for falar de você, algo vai vir na cabeça dela. E quando ela vier algo isso na cabeça dela, é aquilo que ela dá valor. Porque muitas de vocês colocaram na lista de vocês assim, ó. É porque eu quero um homem provedor. Então, logo, você vê valor na riqueza, na questão financeira, de não passar necessidade, vem a questão da segurança, uma estabilidade, pessoas que tiveram recurso ou que, enfim, passam por muita instabilidade financeira, é isso que busca. Outros vão falar: nossa, eu quero um homem muito bonito. Então, você está procurando valor na beleza. A outra vai falar assim: nossa, eu quero um homem muito inteligente. Eu quero o gênio da lâmpada. E aí, entendeu? Você está dando valor para a mentalidade da pessoa. E se a pessoa tem uma demência? Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente tem que começar a questionar. Será que o que eu quero realmente é o que eu preciso? Mas, acima de tudo, não olhar com os olhos carnais, mas sim com os olhos da fé. Quero dar um spoiler. Existe uma moça entre nós que ela, durante a campanha, conheceu alguém. Glória a Deus por isso. E aí, uma das perguntas que eu recebi dessa pessoa foi: ele é totalmente diferente das pessoas que eu me relacionei, né? De questão fisicamente, questão de status e tudo mais. Mas eu sinto paz no meu coração e eu vejo muito valor nele. Quando a gente começou, né, a desdobrar esses assuntos, foi tão legal assim o nível da conversa e da abertura do coração dela, porque ela fala bem assim: às vezes aquilo que eu coloquei na minha lista é algo tão banal perto do que essa pessoa pode me oferecer, né? E as coisas que está na minha lista, que eu busquei na minha lista, são coisas que podem ser desenvolvidas no processo. E acima de tudo, ele tem um coração aberto para poder ser essa pessoa, né? Ele falou que ele quer alguém para pegar na mão dele para chegar neste lugar. Então eu achei aquilo tão incrível, porque eu falei: cara, esse homem, ele adquiriu um dos maiores tesouros do mundo. Uma mulher que sabe desenvolvê-lo aquilo que ele quer. Cara, eu falei: se o Senhor realmente estiver nesse propósito durante essa campanha, esse cara literalmente achou um dos maiores tesouros. E qual a intenção que eu tenho falado nisso? Porque muitas de nós gostaríamos de encontrar um homem pronto. E eu quero garantir para vocês que ele não virá. Mas se ele tiver um coração ensinável, lindonas, aí tá o tesouro.
Porque aí você vai conseguir, através da sua sabedoria, através do seu discernimento, potencializar as qualidades que ele já traz em si, aquilo que é a tua visão, mas é também a visão dele. Ele vai chegar para você assim: olha, eu quero ser um diamante, mas eu ainda estou bruto, eu preciso ser lapidado para chegar neste lugar. E eu preciso de uma mulher com muitas habilidades para poder me levar a esse lugar. Só que a partir do momento que você fala, eu não tenho valor, eu não sei o que eu quero, tal, você não vai saber lapidar esse diamante. E aí para você que vai olhar, e aí quando a pessoa não vem com aquela aparência, você já vai descartar, porque para você é um carvão, para você é um pedaço de nada, entendeu? É só uma pedra que é alguma coisa, né? Então, por isso que você precisa não só refinar os teus olhos para o outro, mas também refinar os teus olhos para ti, né? Para si mesma. Você precisa olhar para si com esse olhar refinado, sabe? Porque a partir do momento que eu falo que eu não tenho valor, que eu não consigo, sabe? Que você começa a se depreciar, você está dizendo que você não tem habilidades de também reconhecer no outro, né? E eu queria orar sobre isso, sabe? Para que você pudesse ter essa habilidade de ver com os olhos que o Senhor vê. Porque talvez aquilo para você que é só uma pedra, uma múmia, para Deus é um diamante que está precisando de você para ser lapidado. Então vamos orar sobre isso, para que a gente consiga ver as pessoas com os olhos de Cristo, mas também para que a gente consiga se ver da mesma forma que Cristo nos vê. Porque acima de tudo somos a noiva de Jesus. Então vamos orar. Senhor Jesus, eu quero colocar o coração, Pai querido, de cada pessoa que está aqui, Pai, nesse 6º dia, acompanhando, Senhor Jesus Cristo, essa campanha de oração. Quero colocar, Pai querido, a sua casa, a sua família, Pai. Cobre cada um deles, Pai querido, com o seu sangue, Jesus. Deus, e nós te pedimos, Pai, baseado na tua palavra, Pai querido, que a gente aprenda, Pai, a enxergar o outro, Pai querido, com os teus olhos. Pai, porque por muitas vezes, Pai, vários diamantes passaram pelas nossas mãos, passaram por nós, Deus, e talvez a gente não conseguiu reconhecer, Pai, aquilo que o Senhor estava nos dando, Senhor. Pai, mas também tira de nós, Pai querido, essa sensação, essa vontade de ser uma salvadora, Pai. Senhor, nós te pedimos, Deus, porque é uma linha muito tênue, Senhor Jesus. Então eu te peço, Pai querido, não só sobre ver o potencial da onde as pessoas podem chegar, Pai, mas também, Senhor, olhar, Pai querido, até onde há um limite, Deus, porque não é todos, Pai querido, que têm um coração ensinável, não é todos que querem buscar, Pai, crescer, se desenvolver. Então eu te peço, Espírito Santo do Senhor, nos conduza, Pai, nos conduza, Senhor Jesus Cristo, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Nos conduza, Senhor Jesus Cristo, nessa reta final, Pai. E nós oramos por essa pessoa, Pai, a quem nós esperamos. Pai querido, que ela não venha atrasada, Pai, nem antecipada, Deus, mas que ela venha no tempo certo que o Senhor tem, Pai. E ajuda, Senhor, a reconhecer a cada uma de nós, Deus, o nosso valor, as nossas habilidades, Deus, porque cada uma sabe o tesouro, aquilo que agrega a uma pessoa, Pai. Então eu te agradeço, Pai querido. Eu te agradeço, Pai querido, porque nós somos um tesouro. E, Pai, eu te peço para que, após essa oração, Deus, o Senhor venha falar o coração de cada pessoa que estiver aqui, Pai. E que elas possam, Pai, ter uma experiência com o Senhor para saber quais são os tesouros que ela carrega. Quais são os tesouros que ela leva consigo, Senhor. Que ela possa, em nome de Jesus, reconhecer o valor que o Senhor depositou, Pai querido, porque o Senhor depositou em todos, Pai. Alguns mais, outros menos, Deus, mas em todos o Senhor depositou o valor. Depositou dons e talentos. Por isso nós oramos, Pai, te agradecemos, Pai querido, porque hoje nós refinamos os nossos olhos para enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai querido. Amém. Que Deus te abençoe nesse último dia e aguardo você para o nosso último dia amanhã. Deus abençoe.